Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o seu irmão Adailton, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Meus amigos, hoje a palavra de Deus vai se encontrar no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, a partir do verso 21 ao verso 24. A palavra de hoje vai nos fazer refletir sobre o poder de Deus. Mas antes de trazer essa reflexão, essa meditação, eu quero trazer para os irmãos que eu ando vendo, né, e ouvindo que as pessoas, né, estão aí criando vários canais querendo arrecadar dinheiro, arrecadar fundos através dos seus vídeos, né? A qual a palavra de Deus diz: de graça recebeis, de graça dai. Então, as pessoas estão querendo vender as bênçãos de Deus, né? Se você ofertar, se você der, você vai prosperar, Deus vai abençoar. O nosso Deus, ele abençoa cada um de vocês mediante a sua fé. Deus não vende bênção, Deus não vende salvação. Deus quer que todos sejam salvos pelo seu reconhecimento do seu Filho, aquele que entregou que se entregou ali na cruz do Calvário. Então, nenhum de nós que estamos aqui manuseando essa palavra temos o direito de cobrar por bênção, de cobrar para pregar ou para levar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para semear o Evangelho de Deus, semear a verdadeira palavra de Cristo, a qual não há necessidade de cobrar. Certo que alguns irmãos missionários vivem do Evangelho, vivem de levar a palavra do Senhor Jesus. Então esses necessitam sim de ajuda, de ofertas, mas eu vim aqui à frente das câmeras e dizer assim: Deus vai abençoar você, e aí você vai ser abençoado se você ofertar aqui, fizer um pix e tal, e você vai prosperar. Deus, você vai ver ainda no fim da noite, no pôr do sol, Deus vai lhe abençoar. Deus não abençoa você pela sua oferta. Ah, eu vou ofertar porque Deus vai me abençoar. Na verdade, você tem que crer em Jesus Cristo, você tem que crer em Deus. A sua fé é a chave da sua bênção. A sua fé é a chave da sua vitória. É a sua fé, é o seu relacionamento com Deus que vai trazer a sua fé, que vai fazer os projetos de Deus se realizar na sua vida. Você vê que Jó, ele passou por prova, mas em nenhum momento ele barganhou com Deus, dizendo: Deus, eu vou te dar, e você vai me tirar desse processo que eu estou passando. Não. Jó aguentou o processo. Jó aguentou até o fim. E aí ele foi próspero. Jó ele não fazia o seu sacrifício para que Deus viesse abençoá-lo. Jó, ele era fiel a Deus pelas maravilhas que Deus já tinha feito na sua vida. Assim somos nós. Nós semeamos a obra, nós levamos o Evangelho porque nós cremos na palavra de Cristo. E a ordem que Deus nos deu, que o nosso Senhor Jesus deu, foi essa: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não é para que meu nome venha a ser exaltado, o nome do Senhor Jesus. Por isso vocês nunca vão me ver dizendo: façam Pix, né, que vocês vão ser abençoados.
Vocês já são abençoados mediante a sua fé, a fé que vocês têm em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? E a palavra que eu falei está em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 21 e o versículo 24. Vai tratar de fé, que vai dizer assim: Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, meus amigos, entendendo um pouco do contexto dessa história, dessa passagem a qual Marcos escreve, aqui está relatando, em que um pai, estava com um filho ali possesso e ele vai buscar ajuda. Mas nesse momento em que esse pai vai buscar ajuda, o nosso Senhor Jesus, ele não estava naquele local. Ele tinha se retirado. Ele, Pedro, Tiago e João, eles tinham se retirado dali. Não estavam ali naquele momento. Então o pai do menino, chegou aonde estavam os outros, servos de Deus, onde estavam os outros apóstolos, e assim eles levou até eles para que eles expulsassem o demônio ou o espírito daquele menino. E assim eles tentaram, mas não conseguiram, não tiveram êxito, em realizar aquele processo, Mas e aí criou-se uma discussão entre os escribas, a qual os escribas naquele tempo era semelhante eram os pastores, e a qual eles eram o que opositores de Jesus, E aí começaram, a apontar, a diminuir, até mesmo querer diminuir o próprio ministério de Jesus naquele momento, né? E criou-se uma discussão chegando, nosso Senhor Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus chega naquele momento da discussão, e voltando, e ele se dirige a quem? A próprios escribas e diz, e ele se direciona a eles, o próprio Jesus se direciona a eles, o que está acontecendo, Aí ele diz, ele diz assim, o nosso Senhor Jesus respondeu: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Então ele fala: vocês são incrédulos, até quando estarei com vocês? Até quando eu tenho que aguentar a incredulidade de vocês duvidarem do poder de Deus, que eu sou filho do Todo-Poderoso, fui enviado por Ele, E ele mesmo assim responde eles. E aí o pai, pega e se direciona a Jesus. Não é porque eu vim aqui trazer o meu filho que estava assim, passando por isso, passando por esse espírito que todo tempo tenta matá-lo, tirá-lo, E aí o próprio Jesus pergunta: há quanto tempo, ele está assim, E aí ele diz: se puder. Aí o pai diz: se puder, Jesus, se puder. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Então o pai diz: se puder. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Aqui Jesus não está repreendendo o pai. Jesus está dizendo: tudo é possível para você que crê, E o pai diz assim: eu creio, mas não está aquela. Eu não estou forte ainda, Jesus, eu não estou querendo, Me ajuda. E aí ele diz: tudo é possível aquele que crê, Imediatamente o pai disse como? O pai disse assim: o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então o pai do menino disse assim: Jesus,
Eu creio, mas ainda não estou suficiente, eu não estou firmado. Me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, para que eu possa crescer mais a minha fé, para que a minha fé aumente, para que assim eu possa estar firmado. Então, faz a tua obra, faz o teu mover, ajuda o meu filho. E assim o nosso Senhor Jesus faz. Opera o milagre, ajuda a fé daquele pai a crescer, ajuda a fé daquele homem aumentar, né? Então nós vemos aqui o poder da fé. Por mais que fosse pouca, mas ele se achegou a quem? A Jesus. A fé dele era pequena, mas o nosso Senhor Jesus fez a capacidade de aumentar a fé daquele homem. É por isso que nós temos que, em todo o tempo, buscar para que a nossa fé venha se firmar, venha aumentar. A nossa fé tem que ser firmada em Cristo Jesus. A sua fé não está em mim, a sua fé está em Jesus. A sua fé não pode estar no homem. A sua fé não pode se limitar à oração de um homem, a dizer, vai fazer, não. A sua fé tem que estar afirmada em Cristo Jesus, que é o Todo-Poderoso, é o consumador de tudo, é Ele que realiza, é Ele que faz, porque sem Ele nós não somos nada, não conseguimos nada, não chegamos a lugar nenhum. Então é Ele que capacita, é Ele que orienta, é Ele que diz que vai, é Ele que diz que para, é Ele que faz operar os milagres. Então não se limite à fé de outro, se limite à sua fé em Cristo Jesus e veja a sua fé crescer, veja a sua fé aumentar, veja a sua fé estar firmada em Cristo Jesus, a qual pode tudo e todas as coisas. Então não limite a sua fé, que a sua fé venha crescer cada vez mais e que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, levando, propagando esse evangelho, porque esse homem, esse pai, quando viu o nosso Senhor Jesus realizar o grande milagre, ele aumentou a sua fé. Ele começou a falar de Jesus, começou a propagar o nome do Senhor Jesus para aqueles que ainda não conheceram. Então, meu amigo, meu irmão, que a sua fé aumente. Você, meu amigo, que ainda não conheceu o nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, não perca tempo e veja o grande agir de Deus, assim como esse pai viu Deus operando, viu Jesus agindo na vida do seu filho, a qual todo o tempo ele estava ali querendo tirar a própria vida, se lançava dentro do fogo, mas mesmo assim Jesus veio e disse, ei, agora até aqui acabou, agora até aqui parou. Então que nós não venhamos nos limitar a discussões humanas, né? Nos limitar à fé do homem, limitar a nossa fé, mas que a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz do Calvário e que deu a vida por mim e por você, por todos nós, para todos aqueles que nele crê. Então é isso que eu tenho para trazer para você nesse dia, meus amigos, meus irmãos. Deixe o seu like, compartilhe, né? E que Cristo Jesus aumente cada dia mais a sua fé. E hoje eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, que nós venhamos aumentar cada vez a nossa fé e que a fé dos teus filhos, Pai, venha estar firmada em Ti, meu Pai, que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Consumador de tudo, meu Pai, é o Senhor que realiza, é o Senhor que capacita, é o Senhor que nos orienta, meu Pai. Por isso, meu Pai, cuida deles, que o Senhor venha capacitá-lo e que a fé deles venha estar firmada em Cristo Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal, todo levantar, meu Pai, venha abençoar a família deles, meu Pai, venha abençoar o seu lar, venha abençoar cada ministério, meu Pai, que está sendo levantado, que o Senhor venha abençoá-lo poderosamente, meu Pai. Venha cuidar, meu Pai, dos missionários, venha cuidar de todos, meu Pai. Cuida, meu Pai, dos teus filhos, meu Pai, e aqueles que ainda não te reconheceram, meu Pai, como único e suficiente Salvador, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai. Venha fazer uma transformação, venha tocar em seus corações para que o Espírito Santo venha fazer transformação neles e na sua vida e na sua família, meu Pai. É isso que nós te pedimos e por fé, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abençoe meus amados irmãos. Que Deus, Cristo Jesus, os abençoe e até a próxima.